Boa tarde, senhores conselheiros. Vamos voltar à nossa sessão. Demos uma pequena pausa, a sessão do dia 24, a 14ª sessão, dia 24 de março. Secretária, doutora Ana Paula, tem resoluções para serem aprovadas? Sim, presidente, foram enviadas 3 resoluções para verificação e homologação. Por favor, pode dizer quais são os conselheiros? Pois não, presidente. Confirmar a aprovação? São resoluções do conselheiro Fred José Gomes de Albuquerque, referentes aos processos de recursos de números 5695-2017, da empresa PepsiCo do Brasil Limitada, processo de recurso número 2976-2018, NF Indústria de Gelados Comestíveis Limitada, e resolução referente ao processo de número 1334-2018, tendo como recorrente Comercial de Mildezas Freitas Limitada. Senhores conselheiros, leram e aprovaram as resoluções? Bom, que conste que foi lida e aprovada as resoluções. Conselheiro Fred, a Ana Paula vai lhe passar os números dessas resoluções, o senhor coloca o número e bota a data de hoje, assina e passa para mim, que eu vou assinar, e passo para a Procuradoria assinar também, para depois nós publicarmos. Obrigado. Em relação à ata da 13ª sessão do dia 23 de março de 2021, os conselheiros leram? Está aprovada também? Aprovado, secretário. Não, e consta que foi aprovada também a ata da 13ª sessão do dia 23 de março de 2021. Vamos dar continuidade aos nossos processos de hoje. Nós temos 2 últimos processos para julgar hoje. São ambos os processos, são o processo 164033-2018, auto-infração 2018-15070, e o processo 16432-2018, auto-infração 2018-15072. Eu indago a Franci Leite e ao Michel, que são conselheiros relatores, se tem condições de a gente julgar esses 2 processos em conjunto. Doutor Michel. Entendo que sim, senhor presidente. Eu entendo também. É o mesmo período, o mesmo exercício, o meu é a omissão de entrada e o do Michel é a omissão de saída. Ok. Doutor Rafael. Sem objeção, presidente. Então, pronto. Eu vou passar, então, a palavra, o processo. Quem vai começar a doutora Franci Leite, que vai fazer o relato, e o doutor Michel fará os complementos. É o processo de recurso 16433-2018, auto-infração 2018-15070, recorrente célula de julgamento, recorrido American Laser. Esse auto foi julgado improcedente na primeira instância, e a assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência. O outro processo também, ele foi... processo 16432-2018, auto-infração 2018-15072, também recorrente célula de julgamento, recorrido América Laser, Comércio, Indústria e Máquinas, também foi julgado improcedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência, ou seja, ambos são reexame necessário, não tem recurso ordinário, só defesa. Com a palavra, a conselheira relatora, a doutora Franci Leite, e em seguida o doutor Michel faz os complementos. Boa tarde a todos. O auto de infração é referente aos 2 exercícios, 2014 e 2015. O relato da infração é omissão de entrada de mercadorias, decorrente levantamento quantitativo de estoque de mercadoria. Foi constatado através do sistema de análise fiscal da Cefaz, que o contribuinte promoveu a entrada de mercadoria desacompanhada do documento fiscal pertinente.
no montante de R$ 2.685.237,66 e de R$ 1.176.044,78, referente aos exercícios 2014 e 2015. O artigo infringido foi o artigo 127 do decreto 24.569 e a penalidade, o artigo 123.3S da lei 12.670. Aqui nas informações complementares, né, o fiscal anexou um CD contendo os documentos fiscais, tem a cópia do mandato da ação fiscal, a cópia do termo de início, o termo de conclusão, e uma mídia, né, contendo os documentos fiscais de omissão de entrada dos 2 exercícios, feito através de um levantamento quantitativo de estoque, os relatórios de entrada, saída e inventário. E ele diz que todo o levantamento foi feito através do sistema análise fiscal, em que foram consideradas as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, o inventário de 31/12/2013, 2014 e 2015. Logo após, né, o auto de infração, vem a defesa do contribuinte, né, alegando que o processo tem vários equívocos, né, inclusive de metodologia. Ele diz aqui na sua defesa que a metodologia de fiscalização adotada pela autoridade fiscal foi o levantamento quantitativo de estoque, realizado utilizando o sistema Cefaz, que é o análise fiscal, contudo, as operações não podem ser consideradas nesse procedimento. E aí ele coloca aqui, no auto de defesa, uma amostragem, né, da planilha de fiscalização, uma omissão de saída, que no caso é do processo do Dr. Michel. Ele coloca aqui um produto em que o fiscal levantou o valor unitário de 8.119, está as folhas, quem quiser acompanhar, as folhas 20. E aí o DANF, que é o 1.044, que está em anexo, o valor unitário é 2.941,80. Então, a gente já vê que há uma disparidade dos valores. Ele vai colocando aqui vários exemplos, né, de omissão de saída. Ele printa uma parte da planilha do fiscal e printa o valor que está lá no DANF. Então, em várias folhas, ele demonstra esses equívocos e também na omissão de entrada, né? Ele coloca aqui um produto, que é a máquina elétrica caseadeira, né? Ele diz que lá o valor unitário está 21.250 e o fiscal colocou lá 42.500. Então, no pedido dele, ele faz o pedido de nulidade do processo, né, por conta desses equívocos. O julgamento de primeira instância, né, faz uma série de arrazoado aqui sobre esses equívocos, e aí ela diz que, no mérito, eu vou aqui logo no mérito, que o método utilizado na ação fiscal foi o levantamento quantitativo de estoque, né, e que está correto o método, mas o levantamento, né, que foi a metodologia de apuração, no caso do meu processo de omissão de entrada, está de acordo com a legislação, mas, contudo, existem vários equívocos, né, em valores unitários dos produtos, e assim, por isso que foi dada a existência de omissão de entrada e omissão de saída. E aqui ela faz um comparativo do levantamento
do agente fiscal e do DANF. Por exemplo, a máquina doméstica, Ciruba, Nova, Zigue-Zague. No levantamento fiscal tem 21.051,34 e no valor do DANF está R$ 980. E aí ela vem aqui na omissão de entrada, a máquina tem 6, na omissão de saída tem 7, e aí ela vê vários equívocos. Ela acha que não é necessário fazer perícia, né, porque a perícia seria apenas para, segundo as palavras dela, para esclarecer questões contábeis pontual e não refazer, né, toda a ação fiscal que seria necessário. Ela vê, e aí no julgamento dela, né, ela diz que foi improcedente por conta desses equívocos no auto de infração. O parecer também, e pede o reexame necessário, né, o parecer foi também na mesma decisão do singular. E esse é o relato. Eu olhei o processo do Michel, está bem parecido também, a defesa, né, a defesa acho que é a mesma, somente, e a julgadora singular e o parecer também. E esse é o relato que o doutor Michel quiser complementar. Vamos escutar agora o doutor Michel. Complemente aí, por favor, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Pouquíssimo a complementar. O caso aqui é de omissão de saídas, o processo é de omissão de entradas, as alegações são as mesmas, o julgamento é no mesmo sentido, sobre os mesmos fundamentos, o parecer também. Só, senhor presidente, que eu observei lá no CD, no levantamento de estoque, que essa divergência ela é fruto dos dados informados pelo próprio contribuinte. Ele informa, na sua defesa, algumas divergências entre os valores informados no levantamento de 2014 e as notas fiscais de saída, a maioria de 2014. Só que, se a gente for observar, esse valor bem elevado, que consta em alguns itens, são valores que estavam na EFD do contribuinte como inventário final de 31 de dezembro de 2013. Não há movimento de saída, de entrada, e, portanto, o valor o estoque final em 31 de dezembro de 2014 é menor do que o estoque em 31 de dezembro de 2013. Na verdade, não é menor, é um estoque zero. Então, por o único valor ser, nesse item, o de 31... Deu uma parada, doutor Michel. Deu uma parada em que ponto, senhor presidente? 2 segundos. Pronto. Então, o que ocorre, senhor presidente, é que das notas elencadas pelo contribuinte, só 2 são de saída. As outras não deveriam constar mesmo no levantamento de estoque. São as notas fiscais de folha 30 e 31, as notas 15,45 e 16,40, só que elas têm uma seguinte diferença em relação ao levantamento de estoque. Essas notas, elas estão com o código dos produtos 0000001536, enquanto que lá no levantamento de estoque tem esse valor mais elevado está em outro item, com a mesma descrição e com código simplesmente 1536. Como é sabido, o computador não entende que é a mesma coisa o zero à esquerda, né? Para ele, zero à esquerda é diferente de não ter zeros. Então, ele tratou diferente. Em resumo, senhor presidente, se os colegas quiserem observar, eu posso partilhar aqui a tela do levantamento quantitativo de estoque 2014, para demonstrar que o levantamento ele está de acordo com as informações prestadas pela própria recorrente, não, pela própria autuada.
né? Quanto ao item da máquina caseadeira, se a gente for olhar lá na própria peça defensória, quando ele demonstra que tem operações de tem detecção de omissão de entrada e omissão de saída da mesma mercadoria, na realidade, a gente vai observar novamente que as omissões de entrada são com um código do produto e as omissões de saída são com outro código de produto. E que a própria descrição do produto está diferente também. Então, o computador também não reconheceu como sendo o mesmo item. Esses levantamentos, segundo a autoridade fiscal atuante, foram encaminhados antes da lavratura do auto de infração para apreciação da empresa, e a empresa não suscitou nenhuma necessidade de junção de produtos, o que ela também não suscita nesse momento. Ela simplesmente suscita uma variação grande, de fato, entre notas fiscais e valores do levantamento. Mas, repetindo, o valor do levantamento é decorrente de informações prestadas na EFD do contribuinte, e as de saída são as notas fiscais de saída que ele elencou, que são só essas duas que eu relatei, estão no relatório de saída, só que com um código diferente, semelhante, porém diferente. É só, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Como os conselheiros acho que não estão com o CD, doutor Michel, informe aos conselheiros se dentro do CD contém todos os relatórios de entrada, saída, inventário. Tem, sim, senhor presidente. Ok. No meu processo também tem, todos os relatórios. Então, pronto. Eu vou passar para o doutor Rafael se posicionar. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Presidente, a acusação é de omissão de entradas. Omissão de entradas e omissão de saídas, exercício 2014 e 2015. Metodologia do sistema de levantamento de estoque. O que eu pude observar nesse processo é que a julgadora singular, ela, de fato, afastou a nulidade por entender que a metodologia adotada se pautou dentro da legislação e o fiscal, a base do lançamento tributário, a base do levantamento fiscal foi justamente as informações prestadas pelo contribuinte. E o que eu noto, não obstante a defesa do contribuinte, é bom que se diga, que seja uma defesa específica, né, pontual, né, a defesa contesta determinados pontos do levantamento, traz documentos fiscais, apresenta uma certa discrepância entre o valor unitário dos produtos, e ela traz isso por amostragem, né? E eu fiquei muito, na minha reflexão, eu refletindo sobre a decisão, eu identifiquei que tanto a defesa como a sentença de primeira instância, quando se pautaram pela improcedência, se pautaram no sentido de que essa amostragem, pura e simplesmente, teria o condão de contaminar por completo todo o auto de infração. Então, a princípio, eu também não identifiquei que isso pudesse contaminar por completo o auto de infração e nem que isso pudesse redundar também numa improcedência total da acusação fiscal. Então, a princípio, né, tanto na sentença como no parecer, o que eu identifiquei foi justamente que se pautou na conclusão, a conclusão foi pautada no sentido de tomar essa amostragem como uma forma de improcedência total, e eu realmente não me sinto seguro para opinar e confirmar tanto a decisão de primeira instância como concordar com o parecer, considerando se tratar de uma defesa que, não obstante, repito, uma defesa específica, pontual, em que o contribuinte trouxe documentos, mas ainda assim se trata de uma mera amostragem. Outra questão também
é que o julgador de primeira instância, não obstante essa conclusão, e não obstante, no meu sentir, a certeza quanto à improcedência completa da acusação, total, dispensou o pedido de perícia, né, porque, de fato, não podemos afirmar com certeza que essa discrepância quanto aos valores unitários dos produtos ocorreu aspectos, considerando também a situação especial do nosso momento, né, de fato, a gente não pôde ter acesso às planilhas, né, e para fazer o cotejo do que foi arguído pela defesa, né, nas suas argumentações, eu a princípio, estou me inclinando no sentido de uma perícia, porque, de fato, a impugnação do contribuinte em razão da sua precisão, considerando aí a discrepância, né, de valores unitários dos produtos, ele traz um certo desconforto com relação à certeza do crédito tributário. Então, eu vou opinar no sentido da perícia, né, não me sinto confortável nem de entender que, pelo menos por hora, de que essa discrepância com relação às unidades se refletiu para todos os produtos, né? Então, é por isso que eu não me inclino em confirmar a improcedência da acusação por hora, presidente. Até porque a defesa apenas se pautou numa amostragem. É nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, os conselheiros relatores, quem quer falar primeiro? Doutora Francileide ou doutor Michel? Eu gostaria, senhor presidente. Pois, doutor Michel. Pois não, doutor Michel. Obrigado. Eu gostaria de colocar aqui na tela, se o senhor permitir, a planilha, o relatório totalizador de 2014, para poder demonstrar, talvez visualizar, seja melhor do que ouvir a minha explicação. Posso? Pode sim, doutor Michel. Está aparecendo, presidente? Está sim. Pronto. Aqui eu marquei em amarelo os itens que a empresa trouxe. Então, se os senhores observarem aqui, primeiro produto, eles são diferentes, tá? Aqui é 20 milímetros, aqui é 28 milímetros. Ele falou dos dois produtos. Esse primeiro produto, se os senhores observarem, aqui no inventário inicial tem um valor 1. Depois não tem nenhuma entrada, nenhuma saída e nem inventário final. Como não tem inventário final e tinha uma unidade lá no inventário inicial, foi detectada uma omissão de saída de uma unidade. E esse valor unitário que está aqui é o valor que consta para esse item no inventário de 31 de dezembro de 2013, que é o inventário inicial desse dia. Da mesma forma, eu coloquei aqui a observação, R$20 é o valor que está na nota fiscal. Só que essa nota fiscal não é de movimentação de estoque. Ele pode observar lá, olhando a nota fiscal. Da mesma forma, o item abaixo tinha 5 unidades no inventário inicial, não tem nenhuma movimentação nem de entrada nem de saída durante o período e também não tem inventário final. Uma diferença são justamente as 5 unidades que existiam no inventário inicial. E o valor que consta como valor unitário também é o valor que estava lá no inventário inicial fornecido pelo próprio contribuinte. Aí é de se observar, senhor presidente, que o valor desses mesmos itens nos outros inventários, eles são, se existir um outro produto com o mesmo nome, deixa eu ver quando foi que eu vi isso. Ah, não, foi em 2015, que o valor do inventário de 2015 já estava um valor bem baixo. Também trago aqui que a informação de que ele não trouxe nenhuma informação de erro quanto ao levantamento de 2015, nem no auto que eu estou relatando, nem o que está sendo relatado pela conselheira Francileide. Bom, aqui nós temos mais 3 exemplos da mesma situação.
outros 3 itens que foram trazidos como amostra pela defesa da autuada. Então, tem inventário inicial nos 3 itens, não tem movimentação nem estoque final nos 3 itens. A diferença que resultou na omissão de saída é a quantidade de itens no estoque inicial, e o valor que está aqui é o valor do inventário. Então, senhor presidente, eu não vejo como nulidade ou como improcedência um levantamento que foi feito considerando os dados passados pelo próprio contribuinte. Se ele, por um erro em diversos itens, colocou o valor errado do inventário, ou se por vontade própria, não sei lhe dizer, só sei lhe informar que dos itens que foram trazidos aqui para os autos, todos eles estão de acordo com o inventário. E quando há omissão de entrada ou omissão de saída, como lhe disse, no mesmo item, na realidade são códigos diferentes, com descrições diferentes, que o contribuinte, na sua defesa, aduz que são o mesmo produto. É só, senhor presidente. Conselheiro Michel, me tira só uma dúvida. Pois não. Esses produtos que você disse que são códigos diferentes, lá na entrada, o relatório de entrada está aí para a gente ver esses produtos? Na entrada, eles são tratados... São diferentes. Nome, não são. Mas o relatório... É porque eu não vi o relatório de entrada. Espera aí, deixa eu ver aqui o relatório. Só para a gente ver, porque esse aí só tem inventário, né? Aqui tem um relatório de entradas e saídas também. Deixa eu ver aqui. Porque, assim, a gente sabe que mesmo a empresa usando códigos diferentes, às vezes trata do mesmo produto, né? É o mesmo produto por erro da empresa, é verdade. Mas a gente sabe que isso é muito corrigido na perícia, né? Por isso que eu estou preocupada só com essa parte. Assim, respondendo aí se a gente der um Ctrl F, conselheira, a gente vai encontrar. Mas eu procurei e encontrei, agora tenho que dizer o mesmo número que está lá, ó. Aqui, como é omissão de saídas, não vai ter. Eu não sei se ele está no inventário ou se ele está no relatório de saídas. Sei que eu encontrei as 2 notas fiscais de saída que eu detectei lá nas notas fiscais que ele informou. As 2 notas fiscais eu encontrei lá no relatório de saídas. No relatório de entradas, eu não procurei, mas está aqui, ó, só lhe mostrando, 1545 no relatório de saídas. Vou pegar aqui o relatório de saídas. Michel, a tela não está mais compartilhada, tá? Tá ok. Vou compartilhar agora. Apareceu? Então, aqui, nota fiscal 1545. Deixa eu botar aqui. Aqui ela, ó. Vem aqui no rodapé, ó. 1545. Estou vendo, tem aqui no Que cantinho. produto é esse, Michel? Qual é o número da nota? 15? 1545. O ruim é que está aqui com... Peraí, pronto. 1545. Deixa eu maximizar aqui. Eu não estou achando isso na defesa dele, a 1545. Tá aí, senhor. Tá aí as folhas 30. 30? Michel, E a tu pode 1640, folhas 31. Do meu processo. Tu pode empurrar essa setinha para ver se aumenta mais, aquela setinha do meio de converter, onde tem ao lado do nome de converter. E aí vai abrir mais a planilha. Não é essa nota aí que está mostrando, Michel? Só um segundo.
máquina doméstica Ciruba, overlock, aqui os itens. Realmente está 980. Máquina doméstica Ciruba zigue-zague. Só que em vez de ela estar com o código 1536, ela está com o código 000001536, que instala. Então, ele compara, lá na nota 1545, ele compara o código 0001536, que realmente está com valor de R$ 980, com o código 1536, sem os zeros, que está no inventário com o valor que consta no relatório totalizador. O que acontece é que ele não passou a junção de mercadorias para a autoridade fiscal. Depois que o relatório está pronto e ele vê o relatório, fica meio complicado a pessoa fazer essa junção. Ele teve a oportunidade de fazer isso durante a ação fiscal. Como relatado, foi informado ao contribuinte as divergências e ele não, na realidade, suscitou algumas e foram consertadas. É o que descreve a autoridade fiscal. Ela diz... O contribuinte deve acesso ao levantamento previamente para a crítica e posterior retorno, e que, após feitas as correções, forem encontrados os resultados aqui expostos. Pois não. No meu tem, não está aí em planilha do Excel, né? Está em planilha em PDF, mas tem um relatório Está em Excel também. Ah, porque você transformou, né? Não transformei não. Está aqui, ó. Está no próprio... Está no próprio aí, CD. No meu tem aqui um relatório de junção. Esse relatório de junção... Relatório de junção é relatório de justamente quais são os produtos que foram juntados para criar um só para fins de levantamento. Então, as junções que o contribuinte passou para a autoridade fiscal atuante foram realizadas, que são esses daqui. Mas, conselheira Francileide, se a senhora olhar no seu CD, vai ter aí um arquivo Excel chamado Levantamento Quantitativo Estoque 2015 AIF. Tem aí um arquivo que tem um levantamento quantitativo de estoque 2015 e tem um levantamento quantitativo de estoque 2014 AIF também, que é o que eu abri e mostrei inicialmente para essa Câmara. A senhora tem também esses dois arquivos em Excel. Pelo menos é para ter, porque está no CD. Conselheiro Michel. Pois não? Em relação a essa máquina, eu olhei aqui que eu tenho uma parte dessas planilhas aqui, tem uma planilha tabela de produto. Aí ela aparece 2 vezes nessa planilha de tabela de produto com esse código 1536. Essa 001536 e 1536, é isso? Não, na tabela de produto está só 1536. E ela aparece na linha 111 e na linha 1940. Essa máquina, ela deu... Essa máquina o conselheiro usou como exemplo de que ela estaria... a defesa alega que está repetida por conta do código, Eu não estou entendendo o motivo. Valor divergente, né? Valor bem alto. A máquina, ela não está falando de valores divergentes. A máquina, ela vai aí, se vocês olharem a defesa, aí nas folhas, deixa eu ver que folha é, 24, no que eu estou relatando é nas folhas 24. Tem aí, como se não bastasse os equívocos cometidos na determinação dos valores unitários dos produtos, há ainda o equívoco de apontar omissão de entrada e omissão de saída para o mesmo produto. Aí ele traz aqui máquina LED, caseadeira óleo, um preço unitário de 21.250, dando um negativo 42.250, que era menos 2. Aí tem aqui
A LH 982001, vocês encontraram nas folhas 24? Sim. Pronto. Vocês estão vendo que o que tem de omissão de entrada, que é o negativo, está com o código 2288. O que é omissão de saída, além de estar com a descrição diferente, está com outro código também. Senhores, há uma indagação que a Procuradoria trouxe sobre o encaminhamento desses processos à perícia. E aí indaga o relator, aos relatores, em relação a esse pedido de perícia, o que é que acham, se acham que deve... Presidente, me parece que eu não vejo qual quesito eu poderia fazer para levar para a perícia. Todos os itens que foram trazidos aqui como erros, na realidade, se erro há, é na própria FD do contribuinte. Está de acordo com a FD. Doutor Michel, mas vamos para o fato. Se o contribuinte errar isso de fato, tá certo, na FD, e ele traz isso não é possível de se consertar? É esse o seu entendimento? Porque como é que eu vou consertar? Só se ele disser para a gente quais são todas as junções que ele tem que fazer. Que ele, na realidade, já teve a oportunidade de fazer e o fez, tanto que há uma tabela de junção, que a própria conselheira já mostrou aqui, já perguntou, e nós já vimos, existe a tabela de junção, e ele agora vai dizer que, não sei, eu não estou desconfiando de boa-fé ou de má-fé de ninguém, mas depois de estar tudo discriminado, todos os dados informados, sair dizendo que A é igual a B, pode ser, mas também pode não ser. Pode ser parecido, como eu mostrei em 2 itens lá, 2 itens eram extremamente parecidos, uma descrição bem grande, uma linha bem grande. Só que a diferença era que um era 20 milímetros, outro era 28 milímetros. Então, tem que ver com um detalhe muito acurado essa questão de dizer que A é igual a B. Nas folhas 24, na mesma página, tá? Do seu processo. Logo no início, ele fala, planilha de levantamento de estoque de 2014. Aí tem o mesmo produto, salvo engano, nessa primeira parte da tabela, exatamente o que está sendo mostrado aí na tela. Chumbo, casebeira, brother, blá, blá, blá. Veja que o código que está aí, as informações, são idênticas ao que está logo embaixo. Isso. Valor unitário de 7.831. Valor unitário do mesmo produto, R$20. Então, o que ele está controvertendo aqui, ele está dizendo que essas informações das notas fiscais não estão sendo levadas em consideração. Mas estão, conselheiro, justamente isso que eu estou lhe dizendo. Se o senhor olhar essa nota fiscal, se o senhor olhar esse DANF 3.230, vamos olhar esse DANF 3.230, por favor. Vamos olhar o DANF 3.230. Não é este. Não é este. Não é este. Também não é este. Também não é este. Esse aqui é o 6677. Também não é este. Também não é este. 3.230. Veja bem, isso aqui é de 2013, não é para entrar no levantamento, e é uma entrada, porque é uma nota fiscal emitida por um terceiro destinada à American Laser, que é a autuada, mas é uma nota de 2013. Como eu estou lhe dizendo, as únicas notas de 2014 que são de saída da empresa, são essas notas que eu já mencionei, mas menciono de novo, as notas 1545, que está a folhas 30, e 1640, que está as folhas 31. Todas as demais não são notas que deveriam estar no levantamento, e, portanto, não estão no levantamento. O que aconteceu? Se o contribuinte errou no valor unitário lá no inventário 31 de dezembro de 2013, não há mais o que fazer.
na altura dessa do campeonato. Ainda que seja materialmente detectável o equívoco, doutor Michel? Como é que eu vou dizer que é um equívoco? Como é que eu vou dizer o que é o certo? Eu vou dizer que é o certo o inventário que ele colocou em 31 de dezembro de 2015? Não posso dizer que é o certo. O inventário é uma coisa que é totalmente declaratória. Se ele declarou por esse motivo, ele deve ter tido os motivos dele para querer colocar um inventário com um valor tão elevado nesse dia. Deve ter os motivos dele. Ninguém erra em valores tão grandes de uma maneira em tantos itens. Isso aí tem algum motivo. Eu queria dar uma palavra, tirar uma dúvida aqui. Pois não, conselheiro. Assim, a gente vem tratando aqui, de uma forma geral, né? Quem vem com defesa pontual, apresentando possíveis equívocos, mesmo que essa oportunidade tenha sido dada no momento da fiscalização, ele tiver feito junções e tudo, isso não justifica tirar o direito do contribuinte se ele apontar um erro que é passível de correção. Se ele, por exemplo, eu não vou nem falar do inventário, não. Inventário eu concordo com você, conselheiro Michel. Mas eu estou falando de outras falhas, por exemplo, eu vi que aquele outro produto que você mostrou tinha descrições diferentes, mas muito parecidas, né? O fato dele não ter feito isso naquele momento não impede da gente, se a gente aqui chegar à conclusão que realmente o contribuinte está apresentando pontos que é possível de ser corrigido, se a gente entender, eu acho que a gente nunca fechou, assim, aqui, pelo menos na quarta Câmara, de dizer assim, já passou a oportunidade. Se ele não fez, agora ele não pode mais fazer. Porque se a gente fizer isso, então, seria daqui para frente, a gente tem que tratar todo mundo dessa forma. Porque toda vez que alguém chega com uma junção que ela é passível de ser feita, passível de correção, a gente acata e valida a necessidade de perícia. Eu não estou dizendo que é o caso, até porque eu não conheço esse produto, eu não sei se é exatamente o mesmo. Para isso, precisaria que a perícia olhasse se é exatamente o mesmo produto. Mas o que eu quero dizer é que o fato do contribuinte ter tido a oportunidade, no momento da ação fiscal, não tira dele o direito da gente analisar os pontos que ele trouxe aqui, controverteu, e a gente analisar se cabe ou não uma perícia. É isso aí que eu quero dizer. Tem que aproveitar a pergunta, doutor Ivete, porque eu também fico na dúvida, esses itens, doutor Michel, que chegam, esses que nós estávamos analisando nessas linhas, aqui na defesa, esse valor final é o valor unitário do produto, não é isso? Atribuído no levantamento, não é isso? E nós falamos aqui, né, voltando para as folhas 24, de forma exemplificativa, 39.158, esse item aqui, chumbo casedeira brother, e na linha de baixo aparece com R$20. Tanto os R$20 aqui é o valor unitário, quanto os 39 mil são, em tese, no levantamento, o valor unitário, não é isso? Veja bem, eu mostrei que no levantamento, esses itens não têm movimentação de entrada nem de saída. Só tem o estoque inicial com quantidade e o estoque final sem quantidade. Quando é assim, o único valor unitário que existe é o do estoque inicial, porque é o único que tem quantidade. Como eu já demonstrei, as outras notas que foram trazidas são notas que não deveriam estar no levantamento e, portanto, não vão influenciar no valor unitário. Se eu quiser, a gente vê todas as notas, uma por uma, e a gente vê por que elas não deviam estar no levantamento, com exceção daquelas duas. E aquelas duas estão, de fato, no levantamento, só que no item que tem 6 zeros antes do 1536. E não no item... Porque o ano é 2013, é isso? Ou seja, como é a nota caso anterior... Pelo que agora finalmente eu consegui entender o argumento por trás. Ora, essas notas citadas na defesa são notas antigas. Então, sendo ou é antiga, ou é de entrada. Por isso que eu estou dizendo, se quiser olhar uma por uma, a gente olha. Se quiser pedir vista, para depois eu mostrar com mais calma, também pode pedir vista, sem problema algum. Mas, conselheiro Michel, deixa eu só falar um pouquinho. Doutor, só um pouquinho.
O argumento da empresa, pessoal, é que o valor unitário do inventário, tá certo? Está errado, o inventário inicial. Ele não fala isso não, simplesmente. Não, eu estou dizendo, quando ele traz essas duas notas anteriores, Michel, não tem outro argumento para você trazer, porque o inventário, tá certo? Ele não traz... se você me disser que eu trago duas notas fiscais de um ano que eu não estou fiscalizando, para mostrar um valor, tá certo? E isso não tem relevância. O que ele está querendo dizer é isso. Agora, quantidades e valores, aí a Câmara tem que dizer, a gente tem competência para a gente olhar preço unitário do inventário inicial, a gente pode olhar isso, tá certo? Aí é outra decisão que vocês têm que tomar, tá certo? Mas, quando ele traz um valor unitário, ele não traz um valor, uma nota fiscal de ano fora da fiscalização, se não for por esse motivo. Essa as considerações que eu quero dizer. Por isso que realmente, se o valor está no estoque inicial e não tem nenhuma entrada, e não tem nenhuma saída, e não tem inventário final, a omissão de saída daquele valor do estoque inicial. É fácil entender. Só era isso, pessoal. É só esclarecimento de fato, e aí vocês continuam os debates e olhem se há necessidade de perícia ou não. Obrigado. O que eu ia dizer, viu, Michel, ele trouxe essa nota de 2013 porque esses produtos aí, pelo menos esse em tela que a gente está discutindo, ele é do estoque inicial de 2013, certo? Aí você mostrou aí que o inventário dele ele entregou zerado, né? Em 2014, Não. Pelo menos nesse item, estava zerado. Então, se ele está zerado, ele deveria ter dado a saída, no seu caso aí, deveria ter dado a saída para ele estar zerado. E aí eu acho que a inconsistência, o equívoco aí do levantamento fiscal, que o contribuinte está tentando mostrar, é que no inventário inicial dele tem esse valor de R$20, e no levantamento em que o fiscal fez, tem outro valor. Se ele não deu a saída do produto, né, vamos dizer, ele não deu a saída do produto, só tem a entrada, que é o inventário inicial, então ele não tinha essa omissão de saída nesse valor que o fiscal está colocando. Vamos dizer, vou levantar aqui a tese que você levantou, porque o fiscal levantou esse valor porque o código dos produtos estão divergentes, né, lá na saída, por isso que foi esse valor a maior. Mas mesmo assim... Veja bem, não foi isso não. O valor está divergente porque foi colocado como esse valor que consta no levantamento é o que consta no inventário. O que há uma questão de códigos divergentes é a questão de ter omissão de entrada e omissão de saída no mesmo produto. São duas coisas que o contribuinte alega, são duas situações distintas. Tá? Não vamos confundir as duas. Nós estamos tratando de duas situações, né? Exato. Que o Michel está mostrando que o valor é porque foi com base no inventário, porque não teve entrada nesse período. Isso é uma coisa. Isso aí eu concordo que assim, não cabe a nós aqui agora dizer valorar o outro valor, dar outro valor para o inventário próprio. Deixa eu só ver se eu fecho o raciocínio. Se a própria empresa declarou seu inventário dessa forma. A outra coisa é que ele mostrou que para o mesmo produtos que ele diz que é o mesmo produto, que eu não sei se a outra coisa, ele disse, olha, esse mesmo produto está tratado, o fiscal não considerou separado, vamos dizer assim. E o Michel está dizendo, ele considerou separado porque foi com códigos diferentes. Mas eu acho que o primeiro ponto, eu concordo totalmente com o conselheiro relator. O segundo ponto é que eu estou em dúvida. Segundo ponto é o seguinte, aí Michel o conselheiro relator disse assim, ora, ele teve a oportunidade de fazer suas junções, é bem verdade, teve. Apresentou suas junções, foram feitas. Aí agora ele recebeu, o auto dele,
E agora ele vai reclamar em segunda instância que ainda tem junções para serem feitas. Vamos dizer assim, estou tentando ser mais clara nesse raciocínio. Aí nós temos que aqui, gente, a gente concorda que o fato dele ter tido oportunidades antes, agora na segunda instância, não seria mais um momento oportuno de fazer essas junções? Ou a gente considera que esses produtos que ela apontou realmente não deve ser o mesmo, não caberia nem ir para a perícia? Ou a gente entende que cabe sim ir para a perícia? Então, eu acho que o nó está só no segundo ponto, a meu ver. Porque no primeiro, nós não podemos dar outro valor ao inventário dele, que se ele mesmo foi quem declarou. Então, desse segundo ponto, Michel, eu quero saber, assim, é só esse produto que você mostrou as folhas 24, é? É só isso? Que o contribuinte trouxe foi só isso. Foi só esse, pronto. Para mostrar a amostragem, velho. Uma amostragem, né? Não controverte todos os produtos. Certo, mas vamos dizer... Ele não trouxe nenhum de 2015 para... Em nenhum dos 2 pontos ele trouxe nada de 2015. Tá certo. Doutor Tiago. Bom, analisando esses 2 pontos, eu acredito que, na verdade, independente da declaração, eu acho que a informação em declaração sujeita tão somente a um descumprimento de obrigação acessória e obedecendo ao princípio da verdade material, eu concordo com a opinião da Procuradoria, no sentido de que é sim cabível, eu entendo que há necessidade de perícia, e aí, com relação ao primeiro ponto, cabendo ao contribuinte comprovar qual seria o valor efetivo que deveria constar naquele inventário, né? Através dos elementos possíveis. E eu vi que alguns, por exemplo, nesse caso, por exemplo, um dos itens apresentados pelo Dr. Michel, só tinha um item na entrada. Então, talvez a nota que ele apresentou do período anterior seja exatamente constando desse item da entrada. O fato de só constar esse item. Então, estaria, nesse caso, né, aparentemente demonstrado o valor que estaria na entrada. Então, eu não acho que o mero descumprimento da obrigação acessória de que ele informou de forma equivocada vai gerar um pagamento de imposto, ainda mais considerando a diferença que a gente viu que é exorbitante, né? Então, salta aos olhos a gente considerar que um parafuso vai ter um preço de venda de 29 mil ou 48 mil reais. Acho que a gente validar esse tipo de lançamento só porque o contribuinte assim informou no seu inventário inicial, a gente estaria desconsiderando por completo o princípio da verdade material, que também, ao meu ver, é aplicado no segundo caso, em que, mesmo que o contribuinte tenha tido a oportunidade de informar as junções, pode ser que, na época, por questões de prazo que ele tem para atender a fiscalização, ele não tenha conseguido se debruçar sobre todos os itens. Então, se oportunamente, eu acho que se dentro ainda do processo administrativo, o contribuinte consegue fazer essa comprovação da junção dos itens, óbvio que deve ser avaliada de forma criteriosa quais os itens vão ser juntados, eu entendo que sim, que também deve ser considerado nesse julgamento. Obrigado, doutor Tiago. Doutora Dalcília. Bom, eu me guio geralmente nesses levantamentos, antes de mandar para a perícia, eu sempre tenho cuidado de verificar se, primeira questão, se os indícios que foram trazidos, as provas da defesa, realmente são indícios suficientes. Né? No caso, por exemplo, notas fiscais de 2013, por mais que tenha ligação, como a conselheira Francileide trouxe, fosse a intenção, vamos supor que seja a intenção dele, trazer isso para o inventário, essas notas, mas uma das notas que foi mostrada aí na tela, eu vi que foi junho de 2013. Teria 6 meses de diferença até o final do exercício para dizer que aquele preço ali é o preço que deveria constar no inventário. Para mim, não serviria como elemento de prova, é isso que eu quero dizer. As notas de 2013. E aí eu me faço 2 perguntas que eu estou me fazendo para tomar um convencimento na direção nesse processo. Primeiro, se a perícia é praticável. Né? O conselheiro Michel trouxe a questão, vamos submeter ao contribuinte a junção dos produtos depois que foi concluída a ação fiscal, em que ele tem um relatório
Aí eu tenho uma dúvida em relação a esses códigos, porque os arquivos que eu tenho desse processo de mídia, de planilha, ele tem uma tabela de produtos. Eu não consegui localizar uma de junção. Até depois eu peço aos conselheiros me digam o nome do arquivo, porque o que eu tenho aqui no meu computador são 5 planilhas. Eu tenho ZNFE destinadas versus FD entradas. Tem um levantamento quantitativo de estoque 2015. Tem um ALZNF destinadas e entradas, mercadorias, excluindo. CNPJ, tabela de produtos e o quantitativo. É um arquivo PDF. É PDF? Então, está aqui. Eu só tenho Excel. Pois é, aí, assim, eu indago aos relatores que tiveram mais tempo para analisar esse levantamento, eu faço essas 2 perguntas aos relatores. Primeiro, os relatores consideram que a perícia ela é praticável. Segundo, se não for praticável, consideram que os elementos dos autos, o levantamento do fiscal, dá a certeza e a liquidez do montante que é realmente devido? Faço essas perguntas aos relatores. Peço tomar poder analisar. Eu acho que é muito complicado para a perícia fazer um julgamento estando sem ver os produtos, dizer que todas as junções que ele vai sugerir estão corretas ou estão erradas. Acho muito complicado pedir isso para a perícia. Segundo, como os dados que estão aí no levantamento são os dados passados na EFD do contribuinte, eu suponho que os dados estejam corretos, pelo menos estavam de acordo com a vontade do contribuinte à época que ele os forneceu, e, portanto, é o que deve se repercutir na apuração do crédito tributário. Eu acho, a minha opinião, né, que deve ser dada a oportunidade ao contribuinte dele, através da perícia, fazer essa junção dos produtos. A gente já tem um relatório aí, eu só fiquei em dúvida, eu perguntei, porque eu fiquei em dúvida, aquele relatório de junção, se foi o contribuinte que forneceu ao fiscal, no meu CD não tem nenhuma planilha do Excel. Depois, Michel, tu poderia só me enviar, porque o meu só tem os arquivos em PDF, certo? E no arquivo do PDF que eu tenho, certo? Eu vou até abrir aqui. Esse relatório de junção de produtos, ele está em PDF, então ele tem um código, que é um código, tem assim, código do produto, descrição do produto, aí tem código anterior e descrição do produto. As descrições são as mesmas, os códigos estão diferentes, né? E aí me suscitou aqui a dúvida se isso foi feito pelo fiscal ou foi o contribuinte que deu essa junção para o fiscal, só porque vocês conhecem melhor Nós não temos essa informação nos autos, mas a praxe se houve uma manifestação, o que é que acontece? Primeiro, o próprio programa auditor eletrônico, ele faz uma pesquisa... Não é o auditor não, viu, Michel? Aí é o análise. É o análise fiscal? É o análise fiscal já não tem isso. Então, eu vou ficar calado que o análise fiscal... Então, já não vou mencionar a primeira coisa que eu ia dizer. Então, já que é no análise fiscal, o análise fiscal não faz a análise dos itens que têm a mesma descrição e códigos diferentes. O auditor eletrônico já faz. Então, como a análise fiscal não realiza esse tipo de levantamento, 99,9% de chance disso ter sido feito a partir daquilo que o contribuinte passou. Mas não dá para você bater o martelo porque não tem essa informação nos autos. Mas, pelo menos no teu relatório que tu botou, eu fiz análise, salvo engano. Eu acho que não era auditor, não. Era diferente. Análise fiscal. É análise fiscal mesmo, presidente. Era, né? Ele menciona na informação complementar. Eu vi rápido, eu digo, rapaz,
Senhores, está bem, está bem. Agora eu vou deixar a Ivete falar. Bem rapidinho. O Francileide, você baixa a mão ou você ainda quer continuar falando? Não, eu estou olhando aqui só outra coisa, eu vou baixar. Assim, com relação ao inventário, eu discordo de mandar para a perícia em relação ao inventário. Por quê? Porque se a gente adotar um procedimento dessa natureza, nós vamos fragilizar todas as autuações dentro da Secretaria da Fazenda, bastando o contribuinte chegar aqui e dizer, não, ele pode fazer o inventário para um controle, um seu planejamento de uma forma errada mesmo, de forma intencional, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que foi esse o caso, e na hora que for ser fiscalizado, ele chega e diz, não, está errado o meu inventário, e nós vamos agora sair corrigindo o inventário de toda empresa que chega com esse tipo de argumento. O inventário é uma declaração do contribuinte feita naquela data e que, para ele desfazer esse tipo de informação, não dá para a gente aqui dizer, olha, perícia, coloque agora no valor do inventário tudo que está nas notas fiscais que o contribuinte apresentou. Eu acho assim, eu tenho muito cuidado com relação a esse tipo de procedimento no tocante ao inventário. No tocante à questão da junção de produtos de nomes parecidos, eu não me sinto segura para dizer que não é o mesmo produto, certo? O fato de ter descrições diferentes, um pouco diferente, códigos diferentes, isso é perfeitamente possível ocorrer, a gente sabe que isso acontece muito, muito mesmo, e a perícia faz essas correções de muito. Quando é possível a perícia verificar se aquela descrição pode ser que em determinado momento tenha sido feita com aquela descrição e depois a empresa mudou para o mesmo produto a descrição. Então, assim, minha dúvida é só com relação às junções de que tem descrições semelhantes, que não, né? Semelhantes, não são iguais. É só paira essa dúvida para mim, que eu estou realmente ainda sem saber se caberia uma perícia diante dessas descrições que estão aí, tá? Ok, doutor Tiago, e depois a doutora Dalcília, eu acho que aí depois nós vamos para a votação, pedido de perícia. Já baixei aqui a mão, presidente, desculpa. Baixou? Então, a doutora Dalcília, em seguida nós vamos. Quanto à aquisitação, senhores, a gente pode, se passar a perícia, tá certo? Ou se passar, vai se decidir, vai se falar sobre as junções dos produtos ou se vai falar sobre o inventário. Se a maioria decidir que não se fala sobre inventário, tá certo? Só se fala sobre junções. E aí a gente caminha, tá certo? Vou deixar a doutora Dalcília falar, em seguida nós vamos para a votação, que eu acho que já está bem debatido essa coisa, eu acho que todos já têm mais ou menos posicionamento. Doutora Dalcília. Eu ainda não tenho, por isso eu tenho um esclarecimento de fato para a conselheira Francileide, que indagou a dúvida sobre se o CD, se haveria essa planilha. Eu verifiquei se é por parte, esse CD da junção, por parte da defesa ou se foi da fiscalização. Eu segui a ordem numérica das páginas, buscando que quando tem um CD anexado pela defesa, ela fica registrada na página, né? E eu verifiquei que a sequência entre a defesa e o julgamento não existe nenhuma página indicativa de CD. Então, eu só vi as notas fiscais, justamente entre a defesa e o julgamento existem as notas fiscais. Esse CD também não é mencionado no julgamento. O julgamento singular menciona o CD do fiscal, em que ele descreve que teve uma junção. E aí, quando ele descreve as coisas da defesa no relatório, ele não cita que a defesa tenha anexado alguma mídia. Então, eu suponho, me leva a crer que essa planilha PDF que a conselheira tem de junção seja do fiscal. Agora, o que eu quero ainda, assim, tirar a dúvida com os conselheiros, relatores, assim, essa tabela de produto, até com o presidente Augusto, que entende de fiscalização, quando o fiscal elabora uma tabela de produtos, existe alguma razão de ele repetir? Porque eu lanço aqui pelo Ctrl+V
Eu busco alguns códigos dos produtos que foram mencionados, eu encontro, por exemplo, para essa máquina, encontro o mesmo código citado 2 ou 3 vezes para a mesma máquina, na tabela de produtos, né? Em que não está ali atribuído valor, não está atribuído nada. Tem alguma razão? A empresa informa 2, 3, 4 vezes, fica lá. Ele cria um novo produto com o mesmo código, novamente, aí como tem descrições, tem os programas, o auditor eletrônico, ele tem essa cor bem, como o doutor Michel ele faz, códigos iguais com descrições diferentes, e descrições iguais com códigos diferentes. O auditor traz isso, bem. Esse outro aí, tá certo? Ele não, que eu me lembre, ele não traz essa nuance, tá certo? Acredito eu que pode até ter sido feita essas junções com a ajuda da empresa, acredito eu, tá certo? Mas realmente não tem, a gente olhando não vê essa informação, certo? O que o doutor Michel trouxe, Dalcília, foi o quê? A mídia, realmente a mídia da autuação foi o fiscal que colocou. O que o doutor Michel pontuou é que não tem certeza se essas junções foram feitas com a ajuda da empresa ou se foram feitas só pelo fiscal. Porque realmente, como a doutora disse, há uma repetição, às vezes, de produtos, tá certo? Dentro da própria planilha, mas essa repetição é porque o fiscal não digita mais nada, ele importa e faz isso. O que a gente fazia isso no IDEA, não sei se o Michel chegou a trabalhar com a IDEA, a gente tratava isso aí e transformava tudo em numérico e fazia as junções dos códigos iguais, né, com cuidado para verificar se antes de fazer isso, se não tinha produtos com dados diferentes, porque acontece em empresa, de, inclusive, ele colocar o código 1 para a máquina tipo A e colocar o código 1 para a máquina tipo B. Quando se faz o levantamento, se vai fazer o quê? Por código. Você vai somar banana com abacaxi. Tá certo? Aí a empresa, numa defesa, a gente sempre traz a empresa na defesa, olha, eu errei aqui nessa nota aqui, o código dessa nota é outro, eu coloquei errado, e aí se mandava para a perícia para se ajeitar isso. Mas nesse caso aí é diferente, é só isso, doutora Dalcília. Então, após esses esclarecimentos, que agradeço desde já aos senhores, eu estou me inclinando no sentido de que existe um arquivo com junções e não há certeza de que essa junção tenha acontecido de fato trazida por levantamento, pelo menos pelo que eu pude compreender aqui da fala dos senhores, é que há um arquivo, mas não se sabe se esse arquivo foi feito e considerado, já está incorporado ao levantamento ou não. Então, acho que isso... O conselheiro Michel está incorporado essas junções? A dúvida que existe é se essa junção foi feita pelo auditor fiscal sozinho ou se com a ajuda do contribuinte, que, pelo que a gente tem de experiência, muito provável, e pelo que consta no relato da informação complementar, e pelas ferramentas que o análise fiscal tem, a gente imagina que tenha sido com a ajuda do contribuinte, mas não dá para bater martelo por conta disso, por conta da falta dessa menção explícita na informação complementar. Mas, de qualquer forma, não há dúvida de que isso está no CD do autuante, e estando no CD do autuante, está lá com a logomarca do governo do estado do Ceará, está lá elaborado por e o nome da autuante. Então, isso tudo foi considerado no levantamento fiscal, sim. Essas junções que estão no relatório que a conselheira Francileite trouxe, estão no levantamento fiscal, sim. Mas o conselheiro verificou por amostragem se a junção de algum produto que ele indicou que tenha feito e comparou com uma planilha totalizadora? Exatamente. Você pega lá no primeiro item, uma engrenagem do estica-fio, que está tudo com o código 000071, e tem 3 códigos, 72, 73, 74, que foram substituídos pelo 71.
E se você for lá na engrenagem do estica-fio, está lá com 71. 0071, lá no levantamento. Cadê aqui? Ah, meu Deus. Doutora Dalcília, não resta dúvida que ali está feita as junções, como o Michel disse. Aí aquele relatório só sai depois que você faz as junções. Doutor Fred, você pediu? Eu pedi a questão de ordem, presidente, para esclarecer. Nós estamos julgando nos dois processos o recurso de ofício. Porque se for para perícia, como é omissão de entrada e omissão de saída, doutor o Fred, tem pelo menos o produto que ele trouxe, tem 4 e mais 4 de omissão de entrada e tem 7 de omissão de saída, tá certo? Uhum. Ficaria somente uma omissão de entrada de 1, se fosse aceita o do exemplo do doutor Michel, que ele trouxe, tá certo? Na autuação, até porque a minha cabeça, uma hora dessa, já está funcionando menos... Mas para efeito, eu sei que a gente está próximo de votar, é para tirar dúvida. Então, nós estamos no recurso de ofício, e isso está sendo suscitado de ofício por algum conselheiro, ou a gente está apreciando o pedido da Procuradoria de realização? A empresa solicita perícia, não, Michel? Porque só foi defesa, né? Aqui é reexame necessário. É reexame. É reexame necessário, foi julgado improcedente. Se a Câmara entender que não é improcedente, tá certo? É procedente e não precisa de perícia, julga diretamente procedente. Se entender que necessita de perícia, tá certo? Deixa-se de julgar, aí essa perícia vai ser suscitada de ofício, tá certo? Porque também a Procuradoria trouxe esse questionamento e a gente vai colocar isso. A questão de pertinências de quesitos, a gente decide hoje ou a posterior, mas o ideal era hoje, logo pelo menos em relação a essas duas coisas, para não deixar isso para depois, para trazer em outra composição de Câmara. Mas considerando que nós estamos julgando a nulidade que foi declarada em primeiro não foi declarado improcedente. Ok. Senhor presidente, só uma questão de ordem, eu entendi pela fala da conselheira Francileide, que é relatora do segundo, que ela pretende, a não ser que eu tinha entendido errado, a questão da perícia, por isso que eu estou fazendo essas questões, que eu acho que ela vai suscitar a perícia. Pronto. A Francileide disse isso. O presidente está dizendo que a gente está analisando para poder suscitar a perícia, não é assim, presidente? Pronto. A gente está discutindo aqui ainda, né? Mas eu tento pela perícia, não do inventário de estoque, porque isso aí, né, a gente não pode modificar, mas sim pela junção dos produtos. Pronto. Eu acho que está bem debatido, pessoal. Vocês querem debater mais sobre isso? Não. Eu acho que já dá para a gente decidir. Então, vamos para o primeiro processo, doutora Francileide. Como vota em relação a senhora suscita o pedido de perícia, tá certo? E aí suscita logo para o seu e do doutor Michel, que é para a gente poder já pelo adiantado já da hora, nós estamos 17h12, tá certo? Em relação ao quer que eu formule e mande? Assim, não. Nós vamos decidir e aí depois, em sequência, se passar a perícia, primeiro a gente tem que decidir, porque eu não sei se passa, né? Os conselheiros é que votam. Passado o pedido de perícia, nós vamos dizer, a perícia vai ser destinada a quem, como vai ser feito. Pronto. Aí a quesitação... Senhor presidente, o senhor me permite a sugestão? Me parece que, assim, a maioria aqui, não todos, estão convergindo para o fato de não poder alterar o inventário. Podemos votar qual tipo de perícia, dizer logo qual tipo de perícia, que a conselheira Francileide já suscitou que seria simplesmente em relação a junções. Pronto, a gente vai fazer, para evitar da confusão, tá certo?
a gente pode colocar como o conselheiro está suscitando, tá certo? Pedido de perícia, exclusivamente para verificar, para intimar a empresa, para que informe as junções dos produtos que sejam iguais e que a perícia verifique a pertinência dessas junções e, se for pertinente, assim o fazer. Ok, doutor Michel? Então, a proposta da doutora Franci Leite, pelo que eu entendi, foi dessa maneira. Tá certo? Isso, eu entendi da mesma forma. Uma questão de ordem, por favor, até como está evoluindo nesse sentido, lendo aqui tanto o julgamento quanto o parecer, okay? Existe um nítido desconforto, eu acho que a palavra é essa, inclusive manifestado textualmente, assim, a construção do voto que a gente está do julgamento que nós estamos analisando aqui, o recurso de ofício, consigna, entendeu? Equívocos que, no olhar do julgador de primeira instância, são absolutamente compreensíveis, detectáveis. Nós podemos, sim, dizer que é um ato declaratório, eu não estou desdizendo isso, mas eu, sinceramente, não sinto conforto, e no exemplo que é dado aqui no julgamento atribuir a uma agulha, em razão do formalismo que o ato declaratório do contribuinte leva à conclusão de que, olha, é problema dele o inventário, eu acredito que, se isso é controvertido pelo contribuinte, salvo o melhor juízo, e com todas as venhas de quem tem diferente, eu não me sinto confortável de levar à frente o formalismo não moderado. O formalismo no processo administrativo, ele deve ser moderado, por uma razão simples. Porque em situações que tais, dentro da que nós estamos analisando aqui, se nós afastarmos determinados itens da perícia, a gente vai ter que validar algo que o contribuinte está dizendo. Isso não existe. Por maior que tenha sido o vacilo dele. Eu estou registrando isso porque, considerando que isso está consignado no julgamento de primeira instância, esse desconforto, considerando que isso está consignado no julgamento, no parecer, considerando que isso está consignado na defesa do contribuinte. Não há recurso aqui, então não estou olhando só as defesas. Eu, particularmente, se for para separar, eu nego ambos, para julgar improcedente. Estou só adiantando o voto, presidente, para justificá-lo, ok? Para não deixar para justificar um pouquinho mais na frente, e para que nós levemos isso em consideração. Talvez não periciar de forma plena, e eu entendo os argumentos de quem acha que deve ser assim, vai levar à conclusão, e eu estou citando o item da agulha, porque isso está controvertido. Doutor Fred, só cortando um pouquinho, doutor Fred, o senhor não vai votar em mérito hoje, se for passado o pedido de perícia. Depende, presidente. Se eu disser que não cabe perícia porque entendo que é improcedente, eu estou julgando. Não, você, infelizmente... Eu digo, eu votarei contra a perícia, só para deixar claro. Entendeu? Só que o pedido de perícia, você pode até dizer, olha, eu acho que pertine 2, eu voto pela perícia, incluindo os 2 pontos. Ou então não, você... Eu posso entender que não cabe para nenhum. Pronto, mas você pode falar que não cabe para nenhum, e a maioria que vai decidir se cabe perícia ou não cabe. Tá certo? Eu só estou dizendo que, se passar a perícia, tá certo? Não é julgado hoje. Então, não tem esse condão. Por isso que eu estava querendo colocar, primeiro, a colocação da perícia, tá certo? Depois, a aquisitação, que é o correto, tá certo? Doutor Michel avançou na colocação, mas toda a vida nós trouxemos isso como o quê? Vai para a perícia? Sim. Aquisitação? Vamos aprovar, tá certo? E aí, a gente está querendo adiantar, mas é uma questão de ordem mesmo, tá certo? Ok? Então, a gente vai votar, nós tendo tantas discussões, doutora Dalcila, deixa eu terminar. Uma palavrinha rápida. Pois não, vá. Não sei do adiantado da hora, tenho consciência, bem rápido. Esse desconforto que o conselheiro Fred falou, eu estou sentindo no momento assim. Acho que antes de votar a perícia, me cabe dizer
que ainda que esse processo fosse periciado e retornasse para julgamento aqui, eu não sentiria certeza e liquidez nele. E aí a nossa legislação prevê que, na hipótese de improcedência, ela prevalece. E eu vi aqui no relato do julgador que ele entendeu, e aí eu entendo e concordo com ele, que uma perícia seria refazer o levantamento. Então, vamos supor que a perícia, por isso que eu perguntei a questão de ser impraticável, porque ainda que se considere a junção, vai ser ainda continuar os outros vícios, as questões, e o valor, e o inventário. Então, assim, eu acho que toda essa discussão poderia ter sido poupada se o fiscal já tivesse sido claro em muitos pontos. E um deles é que a incorporação foi feita junto com a empresa, que aí a empresa se negou ou concordou, enfim, vários pontos, por que chegou a esse ponto do levantamento estar desse jeito. Então, assim, na hora da votação eu vou fundamentar, mas eu estou só colocando a relevância realmente também de se discutir a improcedência, porque quem entender que é improcedente, é melhor matar logo o processo aqui, do que demandar tempo, ir para a perícia, para depois achar que o processo, que o levantamento está cheio de vício, então é melhor decidir logo aqui. Doutora, tudo bem, trouxeram a improcedência agora, por isso nós estamos debatendo nessa cor. Eu vou colocar de forma sucinta, a gente não vai poder votar. Quem acha que o auto é improcedente? Bom, já vi que já não está vencida essa parte, tá certo? Então, a gente só pode colocar, não falar em perícia, tá certo? Se eu visse que a maioria aqui concordava com a improcedência, eu iria nesse sentido. Então, nós vamos para o pedido de perícia trazido pela conselheira relatora, a doutora Franci Leite, e, em sequência, nós não vamos fazer, Michel, como você disse, não. Pedido de perícia, em sequência, a gente faz a coisa do quesito. Como vota a doutora Franci Leite em relação ao pedido de perícia? Como já tinha falado, presidente, eu voto pelo pedido da perícia, afasta a perícia, levando em consideração o inventário. Eu acho que inventário a gente não tem que quesitar a perícia. Aquisitação, depois a gente fala. Vamos só diretamente a favor do pedido da perícia que foi proposto para a senhora. Mas, presidente, assim, eu acho que mas o senhor não disse que a gente ia votar sobre o inventário e sobre a junção dos produtos, seriam duas? Pois me diga. Eu acho que é legal saber o rumo dessa perícia, mesmo que não se elabore o quesito, né? Pedido de perícia só para fazer as junções. Essa é a opinião da doutora Franci Leite. Tá certo? Doutora Ivete. Voto. Com a relatora, não, a relatora. Desculpa. Doutor Michel. Eu abro divergência, senhor presidente. Contrário ao pedido de perícia. Doutora Dalcília. O voto divergente, eu entendo que, na verdade, a metodologia deveria ter sido outra. Os vícios são insanáveis, considero que os vícios da metodologia atual poderia ter ido um financeiro, um outro tipo de levantamento. Doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Fred. Com o primeiro voto divergente. A Ivete, eu já perguntei. Já é o presidente. Né? Como? O presidente vai desempatar. Como é que ficou aqui, pai? Porque... Michel voltou? Votou? Foi. Votou divergente. Eu não ouvi o Michel, a minha internet está oscilando e às vezes está falhando. Eu não ouvi o Michel. Entende que é procedente, que não é... Mas eu não vou nem entrar nessa coisa, não, nem vou antecipar o voto. Mas eu acho que... A perícia, eu acho que a empresa traz, pelo menos, dúvidas, certo? Razoáveis, tá certo? De produtos iguais, tá certo? Eu acho que pelo princípio da verdade material, agora acho que também, como a doutora Franci Leite
votou já com a coisa somente para fazer junções de produtos e que a empresa apresente essas possíveis junções e que seja examinado isso. Ok? Então, em ambos os processos, nós vamos remeter para a perícia, tá certo? E a aquisitação já está bem simples, né, doutor Michel, aí, para se fazer. Eu vou fazer o despacho de perícia, senhor presidente, ou a doutora Cecília? Eu faço, Michel. Não, é ele que faz mesmo. A decisão é da Câmara, tá certo? A decisão de perícia é da Câmara, não é do relator, não. Certo? O relator... Você só vai deixar de fazer alguma coisa quando decidir. Aí, se decidir diferente do que você pensa, aí você deixa de ser o relator. Mas o pedido de perícia você faz com a aquisitação que a Câmara, assim, entendeu, em sua maioria, com o voto antecipado do presidente. E está fácil... Não foi assim que a gente fez outras vezes, não, senhor presidente. Eu entendi que o pedido de ofício era meu, né? Mas aí eu ia fazer em conjunto com o Michel. Mesmo suscitado pelo... Não, eu ajudo, não tem problema nenhum, só estou dizendo que sim, não foi assim que a gente procedeu, mas tudo bem. Michel, em toda vida, o relator é que faz, mesmo sendo suscitado por outro. Não é a primeira vez, não. Os outros processos que foi suscitado por outras pessoas, a conselheira Ivete simplesmente ajudou, fez um dele e botou os demais. Mas o conselheiro, o Emerson, mandou para mim, tá certo? A mesma, como era um processo comum, cada conselheiro passou a mesma coisa. Por quê? Porque é uma dúvida do conselho, tá certo? E o conselho, para decidir, depois é que vai decidir. Presidente, só para efeito de registro em ata, como presumo eu, até pelo que foi dito aqui para o doutor Michel, ele negou a perícia por um fundamento e eu neguei pelo fundamento absolutamente contrário, né? Presumo que o doutor Michel entenda que é desnecessário por ser procedente o auto-infração, não é isso? Deixa eu só concluir, presidente. Eu queria só que se consignasse em ata, não sei se os demais vão querer consignar, de que eu voto pela não realização de perícia por entender que é caso de improcedência, independentemente da perícia que está sendo suscitada. Só por isso. Eu gostaria também, senhor presidente, de constatar. Doutor Fred e doutora Dalcília, tá certo? Eu não vou colocar isso em ata, por quê? Porque ainda vai ser julgado em mérito. E eu não sei se no mérito, à época, quando vocês vierem o processo, vocês vão estar presentes, tá certo? Então, eu não vou influenciar voto dos conselheiros, ok? Ok, mas como é que eu demonstro a minha justificativa de voto? Você vota porque acha desnecessário. Você vota porque acha desnecessário o pedido de perícia, no seu entendimento. Tá certo? Para julgar mérito. É estranho, presidente. Assim, eu sou um conselheiro, eu gostaria de consignar a minha justificativa de voto. Não tem problema, não ser justificado, mas que fique, então, consignado que não está se consignando a justificativa do conselheiro. Doutor Fred, eu não tenho problema nenhum em consignar as coisas que sejam, mas eu não estou votando mérito. Então eu posso falar com outras pedido de perícia. Então eu posso falar com outras palavras, então? Para que seja pode dizer. Possível. Com toda a vênia, a presidência, mas eu acho muito importante, porque a negativa de perícia pode ser por motivos absolutamente opostos. Veja o caso do doutor Michel, e veja o caso da auxílio e-mail, no caso. Então, eu entendo que eu nego a perícia por entender que ela não gerará resultado algum. Pronto. Okay. Ótimo. Colocando desse jeito, resolve o meu problema. Ela não tem finalidade possível. Ela não tem finalidade possível, finalidade prática possível. Concordo com o doutor Fred. Também entendo da mesma forma. Não vejo necessidade na perícia. Também, eu poderia até colocar também a fundamentação no 97, considerar os autos já suficientes para análise do mérito. Pronto, 97.3. Pronto. Tá certo? 97.3.
que os elementos são suficientes ao convencimento do conselheiro. Resolver. Eu só não gostaria de ficar colocado, consignar mérito. Por quê? Porque vai vir outras pessoas, pode chegar outro conselheiro à época do julgamento e ele pode ficar constrangido, tá certo? Em votar de acordo com o que ele pensa, porque um conselheiro se manifestou de alguma maneira. Ok? Tranquilo, Fred. A gente está fazendo isso aqui o tempo todo, quando a gente manifesta. É só uma questão de ata. A ata mesmo é só um registro da manifestação. Só existe porque daqui a algum tempo, eu não sei quanto tempo esse processo vai voltar da perícia, provavelmente, talvez, a gente não tenha nem, não venha nem não esteja nem na nosso mandato mais, tá certo? Então, isso aqui não vai influenciar os demais. Só é isso. Só é isso. Perfeito. Então, nós concluímos nossos processos de hoje. Amanhã se divirtam e trabalhem, tá certo? E dou por encerrada a nossa sessão, lembrando que sexta-feira nós teremos o nosso último processo do mês da 4ª Câmara. Segunda e terça teremos processo da Câmara Superior. Ok? Agradecendo a todos. Terça e quarta, né? Isso. Dá tempo de o pessoal fazer as resoluções. Ajudem a Câmara a chegar no final do ano como uma das primeiras. Ok? Até sexta-feira. Um abraço. Bom feriado. Tchau. Tchau. Um abraço, bom feriado, pessoal. Bom feriado.